Saudações, queridos alunas, queridos alunos, mais uma aula do nosso curso de astrologia do dia a dia. Estamos na nossa terceira aula e muito feliz aqui de estar vendo o que está acontecendo e vindo depois fazer a aula, nossa aula gravada ao vivo, né? Meio mezzo a mezzo. E bem bacana os comentários, os feedbacks, estou vendo que o pessoal está se inteirando, tem gente que já tem o conhecimento, tem gente que não tem. Dizendo para vocês assim, que eu estou agora entre a cruz e a espada, porque eu quero me aprofundar, né? E claro, o curso já tem tudo, eu sei tudo que eu vou fazer, mas eu toco em alguns assuntos que às vezes eu vou ter que abrir ele um pouquinho, que é o caso de que eu falei aqui de algumas coisas que eu falo, e aí eu tenho que explicar um pouquinho mais. Mas para dizer para vocês que a astrologia é um saber muito complexo, dos cursos que a gente no Sabedoria Cósmica não tem nem como comparar, é muita coisa, muito detalhe que abre um espaço enorme, não é? Se eu falar, por exemplo, Mercúrio está retrógrado, o que é retrógrado? A gente tem que falar de retrogradação, aí tem que explicar, tem que ter uma aula para isso. Então, num curso que nem esse aqui não tem cabimento, né? Não tem cabimento dizer para vocês assim, vamos fazer um curso de astrologia completo em 5 aulas, né? Impossível isso. Alguns outros assuntos até de repente dá, né? Se eu pegar, por exemplo, falar, vou dar um curso de florais para vocês, que eu também dou curso de florais, em 5 aulas, dá, né? Mas dá. Agora, astrologia é impossível. O que a gente faz é um curso básico, e aí você vai ter o contato com os principais. E assim, gente, a última aula, qual vai ser a última aula? Então vamos para os recados já. Última aula sexta-feira, não deu para manter até quinta só, porque é muita coisa, né? Mesmo sendo resumido. E na sexta-feira, o que eu vou fazer? Eu vou apresentar para vocês um mapa astral de alguém aí, e a gente vai analisar esse mapa, e você vai acompanhar essa análise comigo de acordo com as informações que você teve nas aulas anteriores. Então você vai ver como que funciona um mapa astral, uma análise nas áreas da vida e tudo mais, né? Um mapa natal. Então assim, teremos 5 aulas, já falei para vocês. Quanto aos e-mails, gente, a única maneira que eu tenho de mandar os acessos é por e-mail. O nosso sistema de e-mail marketing é um sistema que é razoavelmente bom, então assim, muitas empresas grandes usam o sistema que a gente usa aqui, e eu acho que assim, as pessoas que estão tendo problemas de não receber alguma questão, ou que achou que se cadastrou e deu algum problema no formulário, isso é possível, porque a gente teve uma primeira empresa de e-mail marketing que deu problema. Tem gente que lembra disso, eu tive que refazer o formulário, e aí alguns se inscreveram e outros não, deu um problema lá. Então assim, pode ser que tenha gente aqui que falou, me inscrevi, mas é dessa época. O que eu peço para você? Se você está aqui nesse vídeo assistindo a aula e se inscreveu e não recebeu e-mail nenhum, se inscreve de novo. Se você clicar aqui embaixo, se você já tiver inscrito, o formulário que eu vou deixar aqui embaixo vai falar que você já está e se você quer mudar os dados. Se você não tiver, já cai o e-mail, porque todo dia eu pego os novos e-mails e mando. Aí você amanhã já vai receber o e-mail. E o e-mail sempre vai com as aulas anteriores, então você já recebe um e-mail com as aulas que já passaram. Ok? Bem, recados, acho que são esses por enquanto, então teremos 5 dias de aula. A quinta aula é uma aula especial para você que assistiu essas, e é a coroação, né, do processo, e eu peço que se você não assistiu nenhuma das aulas, ou anterior, né, anterior da anterior, você assista, porque senão você vai ficar boiando. E não duvide, esses vídeos vão sair do ar, tá? Não fica com essa, não vou deixar, depois daqui 20 dias eu assisto, não. Né? É bem possível que ele já esteja trancado e aí você não vai conseguir ver nada. Esse curso vai ser depois comercializado, tá? Como um curso de introdução em algum momento, né? Porque é um curso valendo, né? A gente não tá aqui só brincando, é um curso que dá para se aprender. Quem me dera na minha época, até na internet mesmo, não, na internet não tinha internet na minha época, mas quem me dera que eu pegasse uma videoaula na minha época VHS e tivesse o conteúdo bem organizado assim. Não estou dizendo que não tivesse, tá? Mas eu teria que dar sorte. Porque o que eu faço para vocês aqui é facilitar aquilo que foi difícil para mim, né? A minha profissão, a vida toda é professor. Eu fui professor de música, sou até hoje, sou maestro também, mas eu mais ensinei música do que toquei até hoje.
e também ensino nesse tempo ciências esotéricas. Então a minha dedicação sempre é para fazer a coisa ficar clara, né? Às vezes não dá certo, nem sempre dá certo, mas eu tento o máximo possível que eu consigo, né? Então aproveite, é isso que eu estou dizendo para vocês. Código, hoje eu vou falar o código durante a aula. Queira o universo que eu não esqueça, mas eu vou fazer uma outra experiência, eu vou falar para vocês. Gente, o código tá aqui na minha frente, ó. Só que eu não vou falar agora, eu vou falar depois, tá? Vou deixar até aqui assim de pé, ó, porque daí eu já enxergo ele e não esqueço, né, do código. Muito bem, gente, então vamos lá. Hoje nós temos um assunto que é mais curto para a gente falar, bem tranquilo. E assim, ele é o final do detalhezinho dos signos, porque ontem a gente falou do elemento, né, natural e da energia. Aí cada signo tem essas duas categorias e ele tem suas qualidades aí. Só que assim, tem alguns signos que ficam parecidos mesmo com essa categorização, né? Então você vai falar assim, tá, mas e aí, né? Como que fica mais ou menos isso? Por exemplo, eu podia dar um exemplo para você de Áries, né? Áries que é um signo, ó, Áries que é um signo que você lembra que ele é fogo, ok? E é um signo cardinal, ok? Então é o signo de fogo e cardinal. Um outro signo, aí a gente tem fogo, terra, ar e água. O próximo signo de fogo vai ser Leão. Leão é um signo de fogo também, mas ele, em vez de ser cardinal, ele é fixo, ok? E aí, a gente tem uma coisa muito semelhante aqui e uma coisa aqui que destoa. Então a gente vai dizer assim, que Áries é aqui, né? Ó, ok? Só para melhorar. Para a gente falar isso aqui, que eu vou falar para vocês, ó, Áries e Leão tem fogo. O que diferencia é que um é o início, a explosão desse fogo, e o outro é que ele já sabe, né, onde ele está, o que ele quer, né, ele está meio que no meio ali, ele não precisa ficar explodindo toda hora. Isso explica muito a diferença entre Áries e Leão, porque os dois têm muita energia, mas não explica tudo, ok? Não explica tudo. A gente precisa de mais um elemento, uma cereja nesse bolo, para você entender aquele fino, porque o pessoal fala assim, o leão é muito egocêntrico. Por que o leão é egocêntrico na essência? Cuidado de achar que egocentrismo é coisa ruim, tá? Cuidado com o sentido já cristalizado, né, das palavras. Porque egocentrismo é centralizar o próprio ego. E isso é bom para quem está tentando fazer alguma coisa que precisa de motivação, de impacto, né? Nem sempre egocentrismo é uma coisa ruim. A gente fica com essa coisa, não, tem que ser todo mundo ali, né? Todo mundo na sua, quietinho, ninguém tem que se sobressair. Não sei, né? Não sei, a gente tem que pensar se a gente também não tem que se valorizar um pouco às vezes, né? Se você sabe fazer uma coisa bem no meio de um monte de gente que não sabe, acho que ela fala, não, eu sei fazer e eu vou fazer, e vou fazer melhor que todo mundo porque isso eu sei fazer melhor, né? Essa resistência também de assumir que a gente pode está muito ligada à pressão da própria sociedade, né? Para que poucos cheguem lá. Bem, mas aí é uma conversa muito longa. Vamos lá, então, ficar só na astrologia, mas isso é astrologia também, né? Que cereja de bolo que nós vamos, meu apagador está aqui, colocar hoje. Hoje nós vamos falar, nosso assunto, que é leve e também não é muito extenso, certamente. Nosso assunto é planetas e regências. Regências planetárias, né? A ideia é assim, é que cada planeta ele vai reger signos, um ou mais de um. Então o planeta ele rege o signo. Você tem que saber quem é o planeta regente daquele signo, né?
Por que que ele rege? Porque é uma ligação da característica do planeta com a característica do signo. Você vai entender porque, justamente por que Leão é egocêntrico, porque o planeta que está ali já traz esse valor, né? Então a gente vai entender isso. E antes da gente fazer essa ligação, a gente tem que falar dos planetas. Primeira coisa, gente, na astrologia, eu já falei isso na primeira aula, que o movimento é relacional. Então tudo que está no céu está se movendo. Professor, o Sol não está se movendo, né? Ele até está fisicamente, né? Junto com o movimento da galáxia, ele move. Mas eu sei que você quer dizer que é a Terra que gira em torno do Sol. Mas na astrologia é movimento aparente, então ele está se movendo. O Sol nasce e o Sol se põe. E na astrologia o Sol é planeta. Então isso é muito importante. Eu vou controlar bem o espaço para caber todo mundo aqui, ó. Colocar bem pequeno, tá, gente? Depois eu aproximo, ó. O Sol, ele é um planeta. Eu vou colocar de outra cor. Ó, o teacher tem giz de outra cor e o teacher não está usando. Ó, vamos colocar os planetas de amarelo. Ó, Sol. Ok? Vou colocar um pouquinho mais para cá, ó. Eu vou colocar o símbolo também, né? Sol. Tomara que caiba todo mundo. Vai caber sim. O Sol é planeta na astrologia. Então, assim, mas o Sol é estrela. Não, na astrologia é um dos planetas. É um planeta regente. E a gente vai falar, depois a gente liga aos signos. Primeiro a gente tem que entender qual o símbolo desse planeta, porque no mapa vai aparecer os símbolos, né? E o que ele significa. Então vamos lá. Ó, o Sol, ele é simbolizado por uma rodinha e um pinguinho, certo? É assim que ele vai aparecer nas mandalas. E qual o significado do Sol? Se a gente não precisa ir muito longe, né, para pensar, para chegar à conclusão que o Sol é o astro, né, de repente mais proeminente no céu, é o astro que brilha, é o astro que dá o calor, é o astro que traz a energia primária. E qual que é a energia primária, né, do ser humano? Onde que o ser humano se encontra? Então, o ser humano se encontra no seu ego. E aí eu estou falando do ego no sentido de persona, ou seja, aquilo que você realmente é. A sua energia primária. O que você realmente é lá na sua origem, né? Não é necessariamente o que você está aparecendo para as pessoas, não é o que as pessoas acham, nem às vezes nem é o que você acha, mas é o que você é. É aquilo que te identifica. O que é o Rogério? Né? Quem ele é? A centralização do ego dele. Né? Então, assim, é o significado do Sol. Né? O Sol vai significar o nosso eu primário. Essa é a significação desse planeta. Essa é a energia que ele move. Né? E outra coisa também que é interessante falar é que os planetas, eles são... vou escrever de outra cor ali em cima... que eles são os... Eu vou aproximar depois, vai dar para ver sim. Ativadores dos... signos. Ou seja, eles são os atores que ativam os signos. Eles que onde eles estão ativando ou desativando, ou administrando as energias dos signos. Onde eles estão, como? Na mandala. Porque depois a gente vai fazer a mandala, né? E aí os planetas, dependendo de quando você nasceu, os planetas vão estar num lugar, no outro, né? E aí eles vão estar ali sendo os atores e atrizes, né? A Lua é a atriz, e eles que vão estar ativando os signos, as energias, né? Isso é interessante ter em mente aí. Bem, então o Sol representa o ego, a persona, essa energia que ele carrega, né? Tanto é que é ele que dá o seu signo. Você já parou para pensar isso? Porque a gente pensa que o meu signo é Libra. Por quê? Porque não é, né? Mas se fosse, porque o Sol está em Libra. Então é o signo, é o meu eu, né? Meu signo primário é dado pelo Sol. É o planeta que dá o seu signo, ok? Então, acho que está resolvido.
Próximo planeta, a Lua. Amarelo também. Lua. Qual o símbolo da Lua, teacher? Ó, geralmente é isso aqui, tá? Um arquinho. Vou fazer direitinho, vai. Um arquinho assim, ó. Você tá copiando aí, né? Eu sei. Ou um arquinho que vira uma luazinha mesmo. Assim, tá? Um Czinho. Esse é o símbolo da Lua. Tradicionalmente vai ser esse, tá? Que você vai achar no mapa. Professor, pode mudar? Lua e Sol é bem difícil mudar os símbolos. Eu vou falar de planetas que pode ter alguma mudança nos símbolos, mas eu vou colocar os símbolos principais aqui da principal terminologia, tá? Você não vai ter muito problema, não. E a Lua? O que a Lua representa? A Lua, noturno, mistério, né? Feminino. Então a Lua está relacionada com o inconsciente e está relacionada com o sentimento. Ok? Por que isso? Porque é intuitivo a gente pensar isso, né? A Lua dos namorados, né? A Lua como a que traz o mistério, né? Ela traz o misterioso. Podemos pensar mais coisas? Sim, pode pensar também no espiritual, na intuição, né? Mas o que está centralizada mesmo nela é o sentimental, né? No que nos afeta no sentimento. Então, a Lua representa o sentimento, é uma matriz dos sentimentos, né? Também representa o feminino, né? E o Sol masculino um pouco, mas a gente tem dois planetas que fazem essa dualidade de uma forma melhor. Vamos lá, qual o próximo? Então, Sol, Lua, a gente vai para o planeta mais perto do Sol agora, que é Mercúrio. Ó. Mercúrio. Qual o símbolo de Mercúrio? Mercúrio tem um símbolo interessante, eu não sei se vai caber aqui, ó. Eu tô vendo que essa luz vai ficar pequena, ó. Que parece um homenzinho com chifre, né? Um homenzinho com um chapéuzinho ao contrário aí. E Mercúrio é um planeta que ele tem no céu, né? Ele é o planeta que está mais perto do Sol, então assim ele sempre vai. Se você conseguir ver Mercúrio, ele está no nascer do Sol ou no pôr do Sol, né? Você não vai conseguir ver ele, por exemplo, ao meio-dia ele está ali por perto, mas aí você não consegue ver, né? Então a gente precisa desses momentos porque ele está muito perto mesmo do Sol. E o Mercúrio é um planeta incandescente praticamente. Por essa agilidade dele, a agilidade de girar rápido, né, no Sol e ficar ali perto da luz do Sol, ele está muito perto do ego. Então a gente entende, né, os antigos entendiam que esse planeta está ligado à inteligência. E com isso a comunicação, ok? Certo? Eu vou indo já, né? Eu vou dinamizando você para você já ir pegando os outros planetas. A gente vai precisar de um espaço aqui, eu já vou separar esse espaço, ó, para a gente falar de 3 planetas especiais depois. Eu vou deixar o espaço já reservado aqui. Tá? A gente não vai precisar de muito espaço para esses planetas. De repente um pouquinho mais. Ó, vou deixar um pouquinho mais aqui. Hoje eu vou fazer assim mesmo, gente. Vamos no... Ó, aqui eu espremo ele, né? E você vai anotando, a ideia é essa, né? Você vai anotando. Vamos lá, então, próximo, Vênus. Planeta quente também, viu? Muito quente, né? É o segundo aí depois da... né? Depois de Mercúrio, né? É um que já está bem complicado a vida em Vênus, hein? E Vênus também, um pouco pela sua coloração, né? E, qual o símbolo de Vênus? Vênus é fácil porque se você pegar Mercúrio, ó, você pega Mercúrio e tira o chapéu só, tá bom? É o símbolo que você deve conhecer aí, né? É o símbolo da mulher, né?
que você vê quando vai representar gênero, né? É o símbolo da mulher. E aí, por quê? Porque Vênus é o planeta que vai representar o amor e também o feminino. Ok? Certo? Muito bem. Então ele é o planeta, é a deusa, né? A deusa Vênus, né? Os planetas têm nomes de deuses romanos, né? Que são o sincretismo dos deuses gregos, na verdade. Então aqui a gente teria Afrodite, né? Afrodite seria a deusa, a equivalente de Vênus, né? Que é a deusa do amor. Aí ver a mitologia faz todo sentido, né? Estudar um pouco a mitologia dos deuses, né? É interessante isso. E agora vamos para o deus Marte. Marte, o símbolo de Marte é o símbolo masculino, ok? Ó, fazer 3 pontinhos para cá, 3 pontinhos para cá, para você entender. É o símbolo masculino, certo? Dá para ver aí os símbolos, né? E aí, o que Marte representa? Marte representa a energia, né? Aí no sentido da energia da força mesmo, né? E representa o masculino. Ok? Agora vem quem? Agora vem Júpiter. O símbolo de Júpiter é um 4, ó. É um 4 assim, ó. Ok? Júpiter. Vou continuar aqui para cima, ó. Ainda dá. Qual o significado de Júpiter? Esse é um planeta interessante, né? Já é um planeta bem grande, perto de todos os outros que vieram até aqui. E é um planeta que está muito ligado. Primeiro que ele, né, vem depois de Marte, Marte vem depois da Terra, a Terra estaria aqui, né, na ordem, né? Mercúrio, Vênus, Terra, vem Marte, planeta vermelho, aí vem Júpiter, o grande, ele expande, né? Então a primeira coisa que a gente liga, e os antigos ligavam, é o sentido da vida. Sentido da vida. Ok? E aí a gente pode pensar também na questão dele ser grande, que também é o significado que os antigos ligavam, que é a questão da expansão, né? Expansão. Ok? Certo? Então ele é o planeta que vai estar ligado a essa expansão e vai estar ligado a esses signos também. Você vai entender aí agora de uma vez por todas. Qual temos agora? Saturno. Vou colocar ele nesse cantinho aqui, ó. Saturno. Qual o símbolo de Saturno? Saturno, ele tem esse símbolo aqui, ó. Parece um H, né? Ó. Esse é o símbolo principal de Saturno. Vou fazer uma sombra aqui para você ver. Ok? Bem, e os anéis de Saturno, né? Os anéis de Saturno. Então Saturno, é importante a gente falar que é o último planeta visto a olho nu, tá? Então até aí os antigos viam Saturno. E Saturno com seus anéis, ele vai trazer, e olha que interessante, né? Os antigos não conseguiam ver muito bem esses anéis, mas eles, essa sabedoria é fantástica, né? Eles sacaram que tem a ver com a contenção, né? Com os limites. Então, o Saturno está ligado aos valores, né? Valores você pode entender como morais, sociais. E aí o que decorre disso, né, gente? Leis, regras. É um planeta de conter os limites, né? Também é tido como um planeta, assim, de certa forma, que tem um peso, né? Eu não queria usar a palavra maléfico aqui, eu não quero entrar em termos também de astronomia, de astrologia, que a gente não vai resolver. Mas, assim, ele é um planeta que tem um peso, vamos dizer assim, ele é um planeta pesado energeticamente, né? Assim, se entende.
Então a gente tem que observar muito onde está Saturno no mapa para ver o que ele está limitando às vezes, né? Então, e os anéis representam bem essa contenção, né? Essa coisa de segurar. E às vezes os valores morais podem ser ruins, né? Às vezes, bom, a gente tem que pensar nisso. Muito bem. Gente, esses planetas aqui, por isso que eu separei ali, eles são os planetas que a astrologia clássica considera nas análises. E são os planetas que eu considero nas análises. Por quê? Porque apesar de eu praticar uma astrologia que ela dialoga com todos os saberes, essa transição para considerar Urano, Netuno e Plutão regentes, essa coisa, é uma transição que eu não faço na astrologia que eu utilizo. O que eu quero dizer para vocês é que os próximos planetas que eu vou colocar aqui, os antigos não enxergavam, porque eles só foram ser enxergos com o telescópio. Então, eles só são regentes na astrologia que se fez depois disso, não é? E como eu fico muito ligado aos saberes dos antigos e tentando dialogar com o novo, eu vou até onde eu consigo. Então eu não consigo ver eles como regentes, tá? Então eu não vou considerar eles aqui no nosso curso. E nos nossos cursos regulares, é claro que eu falo de quais signos eles são regentes, né? Para você saber, Urano, Netuno e Plutão. Mas eu também não considero como regente nas análises de mapa, tá? Então é uma opção da astrologia que eu faço, né, para seguir a clássica pelo menos nesse aspecto. Mas eles têm, claro, uma significação. E qual a significação? Bem, vamos começar por Urano. Urano, facinho desenhar o símbolo dele, que é isto daqui, ó. Né? Urano, escrevi aqui, tem a ver com, colocar uma palavrinha para resumir, revolução. Revolução no sentido de mudança profunda. Esses são os planetas que a gente fala que são planetas transpessoais, né? São planetas coletivos. Eles sempre estão falando do coletivo, do ser humano, do planeta, de coisas muito maiores do que o individual. E é interessante que mesmo assim a astrologia moderna considera, né, a astrologia contemporânea como eles serem regentes de signo, e eu acho isso complicado para mim. Se você aqui já fez seu mapa e já disseram que você, por exemplo, Plutão é seu regente, tudo bem. Com certeza a sua astróloga falou que você tem 2 regentes, né? Porque aí vai ter que considerar o regente clássico, então vai ter signos que tem 2 regentes. Porque não pode ser só o planeta, esses 3 planetas, né? Então sempre está se considerando que esses daqui, pelo menos no seu signo tem um desses. E eu considero que são esses daqui mesmo, né? Até aqui. E esse planeta no mapa sempre está indicando movimentos maiores, né? Movimentos que afetam mais pessoas além de você, né? Bem, agora vem Netuno, né? Que também é um deus, aí depois, né? Depois Netuno aí na nossa época moderna ganhou o seu próprio planeta, né? Netuno tem o símbolo do tridente, que é um planeta que tem um significado bonito, né? Que é do caminho espiritual. Caminho espiritual, a jornada espiritual. Geralmente representando a jornada espiritual do próprio planeta, né? Planeta Terra. Se a gente fazer, por exemplo, a gente pode fazer um mapa natal, né, da cidade que você mora, por exemplo. Você pode ver quando ela foi fundada, em que horas ela foi fundada e fazer. Você pode fazer um mapa natal do Brasil, tem análises aí, você vê na internet. Você pode fazer horóscopo, né, de situações coletivas. Aí esses planetas ganham muita relevância. E aí tem Plutão, que Plutão tem muitos símbolos, não vai caber aqui na lousa, mas o símbolo que eu mais gosto é esse, ok? Que é tipo Opa, tô na frente, ó. Esse símbolozinho. Ah, não tô não, tá aqui. E também pode vir um P, ó. Às vezes vem um P, né? De Plutão. Tá? Não vai ser difícil, aos pouquinhos você vai entendendo isso. A gente vai mostrar na última aula, né? Plutão, aí sim, Plutão tem a ver com... é dos mais profundos, né? Tem a ver com o inconsciente, mas no sentido do inconsciente
inconsciente, ficou pequeno, hein? Profundo. É muito assunto para uma lousa só, né? Tinha que ser maior, minha lousa. Inconsciente profundo. Veja só, a gente está falando daquilo que está na profundidade do ser humano. Coletivos, são planetas coletivos, né? Planetas transpessoais, né? Da coletividade. Diferente da Lua, que é um inconsciente sentimental só, né? Mas aqui é um inconsciente profundo, são as profundezas. É morte, é renascimento, né? É a transformação, né, o código zero do ser humano. Sempre está falando de profundidades quase que inatingíveis. E também da morte, né? É o último planeta. Morte no sentido de refazimento total. De se transformar numa outra coisa. Da pessoa que de repente tem um insight e se encontra, né? Muito bem, então agora vamos seguir aqui a nossa aula. O que eu vou fazer aqui? Então veja só. Se você pretende ler mapas astrais e chegar nesse ponto, você tem que aprender a fazer uma coisa, que é tirar leite de pedra. Ou seja, você vai ter que se desligar de sites que dão significados de quando a casa 5 está no signo tal. A gente vai falar de casa amanhã, casa astrológica. Júpiter na casa 12, o que quer dizer? Né? Coisas desse tipo. Se a casa 3 está em Gêmeos, o que quer dizer? Então tem muito astrólogo que fica buscando texto na internet para montar um mapa astral com esses significados. Gente, você tem que escrever o significado. Você tem que ver as coisas e tirar. E o que eu vou propor hoje? Eu vou colocar o signo, que você já viu ontem, aprendeu ontem porque ele é do jeito que é, e vou colocar o planeta. E aí você vai fazer suas anotações aí para entender. Então Áries é assim porque o regente é... vou colocar o nome mesmo, né? Vou colocar o nome. Não vou. Você tá vendo? Você descobre que a aula é ao vivo quando, né, a gente está fazendo esse movimento de mudar. Quem é? Marte, né? Então, Marte, quer um glosáriozinho aqui do lado? Não precisa também, né, gente? Não vou pegar tão na mão assim, né? Você já anotou agora há pouco os símbolos. Esse é Marte. Marte que rege Áries. Então, quer dizer, Áries é Áries também porque ele tem o planeta da energia. O planeta da combustão, né? O planeta da energia masculina. Isso é importante também. E aí, né? Então, o que isso acrescenta ao signo de Áries que você já sabe? Vamos continuar. Touro, a gente sabe que é pesadão, né? Que é alguém que está muito na Terra. E qual o regente de Touro? Tá aí. Vênus. Vênus que rege Touro. E Vênus tem a ver com o amor, né? Tem a ver com o feminino, né? Tem a ver com o sentimento. Então, assim, isso traz para Touro também uma questão do emocional, né? Uma questão de alguém que tem muito amor também pelo que faz, muito apego, né, às coisas. Então vai trazer amor para as características que você já sabe de Touro, ok? Gêmeos. Tá aqui, né? Quem rege Gêmeos? Quem você acha que rege Gêmeos? Hein? Claro, tinha que ser, né? Aqui, ó. Mercúrio que rege Gêmeos. Faz todo sentido, o planeta da comunicação, da inteligência, né? Então Gêmeos já tem tudo isso, é distraído, como a gente falou, mas é muito inteligente, né? Muito comunicativo. Aqui a gente já falou de comunicação, né? Então é fantástico. Depois eu vou dar uma dica para vocês decorarem os planetas, tá? Assim, essa ordem aqui dos planetas em relação aos signos. Vamos lá. Agora é Câncer. Quem é o regente de Câncer? A própria. A Lua rege Câncer. E aí leva Câncer à profundidade dos sentimentos, do sentimental, né? Opa, bati no microfone, do sentimental.
Porque aqui é sentimento de amor, né? No sentido de eros mesmo, né? Do prazer, de desfrutar do prazer. A gente está falando de amor erótico, hein? Então é interessante pensar que o amor de Vênus é o amor do homem da mulher, ou do homem, que seja, né? Mas da mulher, mas é o amor de eros, é isso que eu quero dizer. Então, aqui é o sentimento no outro sentido, é a profundidade também do inconsciente, né? A gente falou dessa coisa que a Lua é o inconsciente, então tem com esse inconsciente pessoal, né? Certo? Então, isso leva Câncer para ser muito apegado à família, é um signo muito de ficar perto do ninho, ficar dentro de casa, né? De não se afastar das pessoas que gosta muito, porque além disso a gente já falou que Câncer é água, né? E tem aquela coisa toda de estar ali no início, né, sempre avaliando as coisas. Então, uma característica aí de Câncer. Quem tá aqui? Leão. Olha aí, ó. Quem é o regente de Leão? Eu ia até fazer um solzinho, ó. Dá vontade de fazer um solzinho mesmo, né? Mas não é o símbolo. Entendeu? Agora, a questão de Leão em relação a Áries, uma diferença bem grande, bem gritante, né? Que Leão está sendo ativado, lembra que esses planetas ativados pela energia do próprio ego. Ok? É o único signo que é regido pelo Sol. Ele é ativado, né, pelo ego, então o centro dele está nele mesmo. Ele pensa nele. Isso é egoísmo? Pode ser e pode não ser também. Em algumas instâncias, em alguns níveis, pode ser valorização, autovalorização. Mas eu falei que não ia falar muito, hein? Já estou falando demais. Ó, Virgem, quem é o regente de Virgem? Mercúrio. Então, Virgem também pensa muito, excomunica. Só que como está ligado a signo de terra, né, então tem uma coisa de ser muito humilde. Então é uma comunicação mais interna, né? Ele fala, mas ele ouve muito, né? Ele se comunica para ser um bom ouvinte. Tem que tomar cuidado também com a baixa estima, Virgem, né? Por conta disso, certo? Lembrando que é um signo mutável, então ele sempre está transcendendo um pouco, ele está um pouco fora do real, né? Sempre pensando, buscando entender também o sentido da vida, né? Essa soma aqui toda pode dar assim, baixa estima, a gente fala muito disso, né? Da baixa estima de Virgem. Já tô indo muito longe, não dá, né? Eu falo demais, ó. Libra. Qual o regente de Libra? Olha que interessante. O dia que eu soube disso, não vou saber quando, mas lá nos passados, né? Eu falei, nossa, como pode ser, né? O regente de Libra é Vênus. Então vai se repetindo, né? Você vê que vai se repetindo. Vênus é regente de Libra, então isso traz para Libra também uma coisa do erotismo, né? Do tesão. Mas é o tesão em fazer as coisas. Quando eu falo amor erótico, né, de homem mulher, de homem mulher mulher, não importa, não quer dizer que é o amor para consolidar-se a relação sexual. Não, a gente pode ter tesão em pintar um quadro, em dar aula, você pode sublimar isso. Freud fala disso. Então, assim, o tesão não é transar no final, sempre, né? É você ter tesão de fazer alguma coisa. Você fica com tesão mesmo, tem coisa que dá tesão de você fazer, né? E a gente sublima, né? E aí é um outro assunto muito extenso para a gente falar aqui. Então Libra vai ter muito tesão, muita gana, energia do diabo, né? Da carta do diabo, para realizar suas coisas também, né? Mas Libriano também está ligado ao prazer erótico, né? Geralmente são muito ativos sexualmente, né? Assim como os taurinos que gostam, né, da forma, da terra, de pegar, de tocar, né? Então essa é uma ideia também. Tá, vamos lá. Que é Escorpião? Esk. Já tá bom, Esk, né? Quem é o regente de Escorpião? E aí? Olha só. Eles vão se repetindo agora, né? Marte. Vamos pensar um pouquinho em Marte? Planeta da energia.
signo de água, muito sentimental e muita energia, e vai lá, e aí diz que é difícil conviver com o escorpiano, porque ele tem essa energia. Áries também é briguento, né? Mas aqui tem uma coisa do sentimental, né? Muito assim, né? Aí diz que o escorpião é perigoso, uma pessoa tem essa história toda, né? Mas é bobagem. Na verdade, o mundo precisa de pessoas com todas as características, né? E é isso. Certo? Bem, vamos lá. Sagitário. Quem é o regente Sagitário? Quem faltou até agora, ó. Júpiter. Aí fez sentido, né? Não fez sentido? Ah, não é quem faltou não, ainda falta Saturno. Porque é o planeta da transcendência. Né? O planeta da expansão, do sentido da vida, né? Nem preciso falar muito, né? A gente falou de Sagitário ontem. Capri. Quem poderia ser o regente de Capri? Só um, né? Poderia, a gente pensa assim, tem tudo a ver, né? É a própria... Ó. Gente, eu espero que essa lousa esteja dando para enxergar. Né? Tomara. Tá dando sim. Saturno, né? Lembra? Capricórnio, signo de terra, né? Cardinal, então aquela coisa de estar sempre avaliando o mundo para ver como ele funciona. Aí ele é apegado à lei, né? À ordem e tal. Então tudo isso tá aí. Né? Eu prometi que não ia falar e tô falando. Eu não queria ligar, eu queria deixar que vocês ligassem o planeta ao signo. Não, mas tudo bem, vai. Agora já estamos no final. Vamos deixar você aí pensar um pouquinho depois, quando terminar a aula. Aquário, agora eu não vou falar mesmo. Aquário, qual o regente de Aquário? Por incrível que pareça, também é Saturno. Aqueles que estão aí já falando, não, mas o meu regente, né? O meu regente é Urano, é Netuno, é Plutão aqui, pelos que eu passei, né? Por que eu não coloquei? Porque eu quero que quem não saiba pesquise, tá? Vai pesquisar quais os regentes, né? Dos signos todos, e aí vai aparecer lá onde que Plutão se encaixa, Urano, né? Não vou deixar aqui. Aí você pesquisa um pouquinho. E nem vou ligar pensa aí como que esse planeta pode se ligar ao Aquário, tá? E Peixes, para terminar, quem é o regente? Mesmo de Sagitário. Aqui tá mais fácil, né? Eu acho que fica mais fácil. Gente, então vamos lá. Ó, aqueles que têm o seu regente aí por Urano, por exemplo, né? Um desses planetas, você sabe que tem outro regente, então eu só estou trabalhando com o regente clássico, que você já deveria saber que também é o seu. Não ignore isso. Se você acredita e vê desse jeito, tá? Não ignore. Essa é a minha leitura que vem da astrologia clássica, tá? Ok? Então, estamos de bem. O que nós temos aqui? Nós temos essas ligações, as regências, tá tudo aí. E o que eu vou pedir para você agora é o quê? É você fazer suas anotações, ter esses planetas aí, né, nesses signos. Eu acho que eu estou esquecendo alguma coisa que eu ia falar, daqui a pouco vem. Sobre isso daqui. Ah, tá, como decorar, olha, tá vendo? Estou esquecendo já. Como decorar os planetas na ordem, né? Aí vai depender de uma coisa, sabe o quê? É que eu sempre gostei de astronomia. Minha mãe, e aí ela tinha um telescópio, ela fez, assim, a nossa cabeça de um jeito, assim. Eu via ela gostando com aquilo que eu tive que ir atrás, né? Então gosto muito, sempre soube. E eu sempre soube a ordem dos planetas a partir do Sol, né? Então, se você não souber a ordem, aí não vai te ajudar. O que eu quero dizer para vocês aqui que é assim, ó. Os planetas aqui, eles se aproximam do Sol e depois aqui eles se distanciam, né? Porque olha só, Marte, se você decorar primeiro Marte, então você vai em direção ao Sol. Marte, Vênus, está chegando perto do Sol, né? Claro que a Terra não está aqui, né? Porque a Terra não é onde a gente está, não é um planeta da astrologia. Então, assim, ó, Marte está chegando perto do Sol. Depois vem Vênus. Depois vem Mercúrio. Aí a Lua está aqui, né? Você considera que tem a Lua e o Sol, né? Certo? Marte, Vênus, Mercúrio chegou no Sol, considerando que tem a Lua no meio. Depois do Sol, aí começa a ir embora, aí vai embora.
Mercúrio, Vênus, pula a Terra, né? Marte, Júpiter e Saturno. E até aqui se resolveu. Aí aqui volta de novo. Fica em Saturno mais uma vez e volta para Júpiter. Claro que o que eu falei aqui não é tão fácil de você ver, mas é você entender que tem alguma lógica. Por exemplo, do Sol até aqui Saturno, foi todos os planetas na ordem, pulando a Terra, porque a Terra, a gente está em cima dela, né? Sol, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno. Ok? E aqui vai se aproximando. Então é uma dicasinha aí, né? Eu usei muito isso para decorar. E depois você decora, gente. Depois você sabe que Sagitário é Júpiter, né? Vai saber que Áries é Marte. Você vai decorando, né? São 12 ligações aí. Bem, deu para ver que o negócio não é brincadeira, ok? O negócio é fogo. Então, assim, você veja que só o volume de informação que você tem aí, daria pra você ficar um mês, né? Eu ficaria um mês aí pesquisando na internet, tentando decorar, fazer. Mas a gente não tem um mês, você tem um dia, porque amanhã eu tô de volta para falar das casas astrológicas. E aí a gente vai juntar isso aí, né? Agora, tem ainda significado, tem o significado das casas, então é muita coisa, gente. E eu falei que o vídeo ia ser curto, eu sempre falo no começo, não dá. Então é muita coisa mesmo, tá? Espero mesmo que você esteja acompanhando e aproveitando. Depois que terminar o curso, o vídeo vai ficar uns dias no ar aí, né? Então você vai poder, mas depois é o que você anotou e o que você pegou. Tá bom? Isso aí. Até a próxima aula. Não falei o código. Vou falar agora. O código é A5. Ok? A de avestruz 5. É até interessante, porque quem procurar o código vai ficar tentando ver ele antes, vai ter que ver a aula até o final. Outra coisa, ontem eu vi que o pessoal escreveu o código aí mas tudo bem, né? Escreveu de inocência. Mas não compartilhem o código. E lembrando também, né, gente, esse código é só para saber se você tá aqui, né? E eu tô vendo quem tá também. Então, assim, não vai ser um negócio a ferro e fogo, mas claro que eu vou ficar feliz quem mandar todos os códigos. De repente tem algum prêmio para quem mandar todos os códigos? Não sei. Vou pensar, não tô prometendo, tá? Vamos ver o que a gente faz aí com isso aí. Certo? Então é isso daí, pessoal. Namastê e até amanhã para as casas astrológicas. Valeu!